Olá, meus amores, meus cororários. Obrigado por estarem aqui. Já estamos aqui, gente, para gravar mais um episódio delicioso. E eu peço para vocês, se inscrevam aí no nosso canal, ativem as notificações para ver todos os episódios e deixe um coraçãozinho para a gente. E se você deixar um comentário, aí é bênção demais. Por quê? Porque o algoritmo entende, o YouTube manda para mais pessoas um assunto tão legal, tão relevante e tão abençoado, que é casamento na presença de Deus. Meu amor tá aqui, eu sou a Tânia do Renato. Eu sou a Renata Tânia. Eba! Esse batom tá brabo. E tá aqui meu amor, que vai apresentar esse casal. Hoje ele vai falar demais. Oh, meu Deus, vai. Gente, olha só. Eu sempre falo que todo mundo é muito especial que vem aqui. E são mesmos. São. Mesmos? Mesmos. Não são mesmo, porque tá todo mundo plural, né? Muita gente. Né? Mas esse casal de hoje aqui, a gente tem um carinho especial. São pessoas assim que a gente ama demais. É um casal que a gente conhece há muito tempo. Pensa num casal assim, ó, que muda, quando chega, muda o ambiente. Esse casal de hoje é bênção. Ele é bem implicantezinho. Nossa, eu não sei se é porque a gente tem quase a mesma idade, mas como implica? Eu tô fora dessa idade. Fico olhando minha comida, fico olhando o que eu faço, Senhor. Mas isso posto, né? Isso posto. Eu quero apresentar com muita alegria, com muita honra nessa tarde, o casal abençoado, Augusto e Adriana. Sejam bem-vindos! Eba! Gente, muito obrigado pelo nosso convite. Que bom que vocês estão aqui, gente. Muito bom mesmo. E aí, a expectativa? Nossa, muita, tô nervosa. Ela falou que estava calma, gente, mas do nada ficou nervosa. Sentei aqui. Mas você sabe que aqui é um bate-papo sobre a vida de vocês, então vocês dominam esse assunto. Eu vou começar perguntando para você sobre quanto tempo de casamento e filhos de vocês. Então, dia 11 de março a gente faz 37 anos de casados. Caramba! E aí a gente tem uma filha, né? Mas Augusto tem mais filhos. São seus filhos do coração. São meus filhos, com certeza. E eles são apaixonados por você, que a gente Antes sabe. de criar minha filha, eu criei os filhos dele também. Glória a Deus. Que maravilha. Você, Augusto, o que você quer falar? Eu tenho, assim, uma gratidão enorme por essa mulher, né? São 36 anos e 9 meses. Eita! Aí, alguns dias. Realmente, ela hoje recebeu uma mensagem tão linda de uma da minha filha, outra filha, que foi muito bonita. Ela ficou emocionada, né? Foi. A gratidão que meus filhos têm, porque ela conseguiu casar, amar meus filhos, entendeu? Momento algum ela criou problema, momento algum ela chegou para mim assim, seus filhos não estão no nosso meio. Pelo contrário, ela abraçou e eles têm um amor de filhos por ela. Tá? Que bênção. O Eduardo, por exemplo, que era muito pequeno, tinha uma faixa de 3 anos, Eduardo vê a Adriana como mãe. Até um amor de mãe. Tá? E vocês são exemplos que eu consigo agregar dentro da minha casa, junto com minha mulher, meus 4 filhos. Glória a Deus. Isso é uma bênção que eu agradeço a Deus todo santo dia. Bênção. Mas vamos lá no início, que esse aqui é a história de vocês dois, né? História de amor. Quando que vocês conheceram? Como é que foi? Onde foi? Conta. Eu vou deixar ela começar e depois eu dou um espetáculo. Tá bom. A mulher tem mais detalhe, né? Só uma observação, 37 anos, então ela era quase uma adolescente. Depois te conto. Eu vou falar isso agora. Calma aí. Não, quando a gente se conheceu, eu tinha 17 anos. Eita! Tinha 17 anos. E aí, a gente tem 20 anos de diferença, né, de idade. Esse foi o primeiro impacto, assim, das pessoas, né? E entre se conhecer e namorar... 2 anos. Acho que nem isso, 1 ano e pouco, eu acho. Acho que os 89, né? Eu tinha feito 18, né? 19 anos. Entre namoro e tal, e a gente... E noivado, essas coisas.
em um E ano onde? e Você meio. estava vivendo sua vida com 17 anos Então, onde? gente, aonde que eu conheci Augusto? Eu conheci Augusto num centro espírita. Ah, Eu conheci ele no centro espírita. Minha irmã foi, e aí ela chegou em casa, né, e falou assim: Nossa, tem um rapaz lá, nossa, eu acho que você vai gostar dele. Eu falei: primeiro que eu não vou nesse lugar. Eu falava: Eu não vou nesse lugar. E ela ficou insistindo, insistindo, aí eu morrendo de medo e fui. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi ele, que ela falava muito dele, enfim, ele que ficou mexendo comigo, né? Ficou mexendo comigo, a gente saía. Você tinha 17, ele Ele tinha 37. 37. É. E aí, Menino Não, ainda. eu tinha feito 38 em agosto. Aham. Foi um isso. mês que ela foi lá, no mês de agosto, com 17 anos. Ela ia fazer 18 em dezembro. Aham. 17 Aí anos. ficava mexendo no meu cabelo, enfim. Aí a gente começou a conversar, e eu comecei a frequentar, mais por causa dele do que Aham. pelo ambiente. Ele era né? bonitão, assim, né, cara? Ele continua, Bonito. né? Ele é. Bonitão, né? Essa mulher ficou louca. Ficou louca. Cara, essa mulher chegou lá, rapaz. Ela encontrou aquele deus grego. Tá? Cabelos pretinhos, sem Pretinho, barriga, cabelo. entendeu? E entrou na fila. Gente, Entrou na fila. Entrou na fila. Mas pensa bem. Naquele tempo, pedófilo não se falava muito nisso, não. É. Ele tinha 17 anos, tinha aquela moreninha linda, aquela pombinha. sim. Aí, meu filho, eu falei, você entrou na fila, eu falei, fura a fila, vem pra frente. Ai, meu A vez é sua. A mulher. Mas Deus botou aquilo lá. Era Entendeu? o plano do É Senhor, um né? plano do Senhor. Porque todo mundo dizia, você é louco, cara. Depois desses relacionamentos que você teve, era muito espertinho, né? Muito levado. Entendeu? Aí, uns 3 filhos. Você tá louco, a menina de 17 anos. E você já com 38, ela ia fazer os 18 em agosto, né? Mas Deus tinha determinado, né? Que essa mulher vinha mudar completamente a minha vida. Na sua vida, né? Tá? Na verdade, as pessoas não acreditavam no nosso casamento. Até por conta dele ter uma história, né? Que ele vai detalhar depois. Então, assim, as pessoas... No dia do meu casamento, eu ouvi as pessoas falando. Pensa, você, né? No dia do seu casamento, está comemorando. E as pessoas falavam, brincavam umas com as outras. E será que vai aguentar até quando? Que não sei... E eu ouvi aquilo. Né? E eu falava, meu Deus do céu, né? Eu não... porque assim, eu vim de uma família, pai e mãe, casados, não tinha nenhum histórico de Separação. divórcio, de separação, né? Então, enfim, e eu falava, eu ficava muito chocada com aquilo, assim, até porque eu era muito nova também, né? Eu não conseguia entender da dimensão do que era tudo aquilo que eu estava vivendo, assim, né? Da responsabilidade que era de ter um casamento. Né? Então, e eu casei com ele, assim, eu não casei só com ele, né? Eu casei com os filhos dele, né? Ele já tinha filhos, né? Então, pensa, né? Uma menina de 18 anos, né? E aí ele tinha até medo, né? Porque a gente, quando eu falei que eu estava namorando pro meu pai e pra minha mãe, assim, meu pai não conhecia a história dele, né? E aí eu falei, meu Deus, tem que falar pro meu pai, né? Tem que falar. E meu pai sempre foi muito durão, foi muito correto, assim, nas coisas. Tudo era muito... Tinha muito ciúme dos filhos dele, principalmente das filhas, né? E aí, ele já estava indo lá em casa e tudo mais. E papai adorava pescar. Aí o homem virou pescador. Adorava pescar. Não, e ele pescava. Eu até participava de gincana com ele, de pesca. Aí ele achou uma boa oportunidade, né, amor? Aí, você vê. Quando você apresentou, seu pai falou o quê? Deixa eu contar. Você sabe mais dessa parte. Você imagina o que é um homem da noite, boêmio, entendeu? Não sou martim da vida não, mas já tive muitas mulheres, aquelas coisas todas. E você conhece uma moça de 17 anos, uma menina, tá? E quando ela fez, no mês de dezembro, quando ela fez 19 anos, já tinha feito 19 anos, foi o casamento do irmão dela. Aí eu fui lá em Jardim América, no casamento, aproveitei, eu acho que eu vou falar com o velho. Imagina um cara, chega lá, um pai, um sobrenome de Valente. Você tem que encarar o tal do Valente. Cheguei e falei com ele, pedi autorização para namorar. Ele falou o seguinte, tudo bem, desde que você não esteja na minha porta todo dia.
Eu falei, não, senhor, eu trabalho, eu não tenho tempo de estar na sua casa todo dia. Aí sim, aí você foi brabo também. Aí você Eu foi valente. falei no tom, entendeu? É, Que era homem, estava falando homem para homem. aí sim. Ele gostou de mim, entendeu? Não, tudo bem. Aí, Mas só foi no dia do casamento dela que você fez isso? não, do irmão Do irmão dela. Não, amor, foi antes. Mas é Cláudio. Não, foi antes. Eu pedi autorização para a porta da igreja lá, você tá Porque você da Mas eu catedral. não tava com 19 não, ainda não. Foi dezembro, filho. Sim, eu tinha feito 18. Ah, 18, não, 18, 18, 19 não, 18, 18 anos. Tá, aí pronto, comecei a namorar, só que isso estava incomodando a gente não falar. Todo mundo sabia, primeira coisa, eu nunca escondi nada do meu passado. Quando chegava, eu falei o seguinte, eu sou assim, assim, assado, eu tenho esses filhos, e quem me amar, tem que amar meus filhos. Eu sempre coloquei meus filhos à frente das coisas. Nunca reneguei meus filhos, escondi meus filhos. Aí, ela falou, tudo bem. Só que estava me incomodando muito esconder do pai dela. Uhum. Eu já estava lá, frequentando a casa e tal. Aí, um belo dia, eu fui pescar com ele. Peguei meu barquinho, tá? Ele tinha um barquinho de pesca bonitinho. Fomos lá para a praia ali da Curva da Jurema. Lá no meio d'água. Tá? Do alumíniozinho, barquinho. Eu girei, eu falei assim, ou ele vai dar um remado na minha cabeça agora, ou tudo bem, né? Aí eu falei, velho, eu chamava ele de velho. Velho, seguinte, eu tenho uma coisa pra te falar. O que foi? Eu falei, olha, tem uma coisa que nós estamos escondendo de você e tá me incomodando muito isso aí. Ele falou, o que que é? Eu sou divorciado. Ele olhou sério pra mim assim, só pensou, Adriana sabe? Falei, foi a primeira que eu falei. Ela te aceitou? Aceitou, então tudo bem. Rapaz, Se ela aceitou, que homem inteligente, hein? tudo bem. Pronto. A gente dali passou a ter um respeito, só que minha vida mudou. Eu tinha horário para chegar, eu tinha horário para namorar, dia da semana para ir, só saía acompanhado da irmã ou de uma sobrinha, entendendo? Uhum. Até a gente casar e viver, esses estão vivendo quase 37 anos aí. Tá? Os primeiros 5 anos, houve um choque, porque a Adriana é uma mulher muito pré-determinada. A Adriana tem um alvo, ela é uma pessoa muito segura. Tanto que quando eu fui falar com minha irmã, você conheceu, aquela que faleceu, que eu falei, ela ficou doida. Meu irmão, esses casamentos destruídos seu e você vai casar com procurar uma menina de 17, 18 anos. Eu falei, conversa com ela. Aí eu levei na casa da minha irmã, elas ficaram quase meia hora num quarto, trancado. Quando ela saiu, ela falou assim, ela chamava de Preto, quem tem 17 anos é você, ela tem 37. Eita. Aí pronto. Aí Caiu na graça. caiu na graça, foi só alegria. E hoje, Mas eu tô vendo, Augusto, ele é bem sabido, Augusto, também, né? Ele pega, olha as circunstâncias que ele pegou para falar com o pai da Adriana. No casamento e num barco. Né? Porque tem cara que quer falar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Né? Não dá certo, tem que pensar no que vai falar, né? Na parte do casamento, o cara não ia arrumar. Né? Confusão. No meio do mar. Ele ia falar, Falar o que nós ninguém ia escutar. Vê que esse vai brigar comigo. Se der ruim aqui, só eu vou ficar sabendo. Esperto, né? Rapaz, esperto esse Augusto. 37 anos, né? Já era um varão, né? Um homem. Exatamente. Aí depois de 5 anos, ela queria até engravidar antes, eu falava assim, Adriana, vamos esperar um pouco, deixa o nosso casamento se firmar mais, tá entendendo? Que a gente tinha, assim, alguns desencontros, né? No começo foi muito Os 5 difícil. primeiros anos foram Foi difíceis. muito difícil. Ela tá- muito. Quando vocês dois se casaram, alguns meninos foram morar com você? Não. Morava com a O mãe? mais velho, a princípio, foi morar com a gente. E uma das causas... Ele tinha quantos anos? Ele tinha 12 anos. Na verdade, ele já morava com Augusto. Aham. Então, quando eu cheguei, foi difícil, né? Aham. Foi difícil ele aceitar, eu era muito nova, né? Então, deu Teve um choque, né? teve um choque muito grande, né? Imagina. E aí, para a gente poder se adaptar, teve algumas questões, assim, que não foram fáceis, né? Não fácil, não. Não foram fáceis, assim. Eu O Dudu, não. O Eduardo, que é o mais novo, não. Ele tinha 3 para 4 anos. Então, assim, foi super fácil. Eu cuidava dele. Cuidei dele antes de cuidar da nossa filha, né? Exatamente. Então, foi mais fácil, assim. E as outras? As outras são meninas? Então, o que acontece? Ele tem a Carol,
né? A Carol é antes de Eduardo, né? É. É antes de Eduardo. Só que ele não conheceu a Carol. Não, Carol, depois de Eduardo. Depois de Eduardo. Depois de Eduardo. Ele não conhecia. Ele não conhecia a Carol. Ele conhecia minha filha, Quando tinha a gente 15, depois de começou a 15 namorar, anos. ele falou: olha, eu namorei uma moça, né, ela engravidou, e só que a gente não se casou, e o pai dela não aceitou. Então ele falou: se não for casar, você não vai conhecer sua filha. E aí eles mudaram daqui de Vitória, e ele nunca conheceu a filha. A gente sabia que tinha essa filha, mas ele nunca conheceu. Ele foi conhecer, ela já tinha 15 para 16 anos, né? Que ela procurou por ele. E Ela que me procurou. Ela que procurou, ligava lá para casa, eu atendia, e caía a ligação, ou então eu falava, alô, alô. E aquilo eu tinha aquela intuição, eu falava, é a Carol, é a filha dele, né? E aí eu falei com ele, eu falei, olha, eu tenho certeza que sua filha tá te procurando. Da próxima vez que o telefone tocar, você vai atender. E não deu outra. Né? Não deu outra. Inclusive, foi até essa que me mandou mensagem. Hoje é meu aniversário. E aí, ela me mandou uma mensagem pra mim, uma mensagem linda, né? É hoje que é seu aniversário? É hoje. Não, é hoje. Sábado foi Só adiantei a festa. E aí, ela me mandou essa que eu tô falando, que a Carol me mandou uma mensagem linda e falou assim que ela fala pra todo mundo que eu sou a mãe-drasta dela, né? Que eu acolhi ela. E assim, parece que a gente se conhece há muitos anos, né? Inclusive, quando ela começou a frequentar lá em casa, ela tinha mais afinidade comigo do que com ele. Né? Foi interessante, assim. A gente logo teve aquela... né? A maioria das coisas, ela sempre falava comigo, aquela coisa toda, mas a gente foi... Eu tinha um remorso assim, muito grande, porque Felipe e Eduardo, eu era aquele pai que eu estava presente em todas as festinhas dele, da escola. Antes de ir para o serviço, eu trabalhava na Vale, antes de ir para o serviço, eu passava lá, pegava eles, levava para a escola, deixava na escola. Era uma correria louca para mim poder ter um contato diário com eles, para não me afastar dos meus filhos. Festa de Natal, estava com a gente. Férias escolares, ia viajar, ia com a gente. Acampar, estava sempre com a gente, tá? E a Carolina, não. A Carolina, eu não conhecia a Carolina. Isso eu pedia a Deus, eu chorava. Falei, Senhor, eu sou um covarde. Por que eu deixei fazer isso? Por que eu aceitei essa condição? Por que eu não briguei pela minha filha? Tá? Por que eu não cuido dela como eu cuido dos meus filhos? Então, eu não vi a Carolina crescer. Tá? Eu vim me chamar de pai quando ela fez 16, 17 anos. Nessa época, nós estávamos morando nos Estados Unidos. Meu ex-sogro chegou para mim e falou, você sabia que sua filha está querendo falar, te procurando? Eu falei, como assim? Ela está te procurando. Aí, quando voltamos, né? E esses telefonemas que aconteciam, ela atendia e desligava. Aí, um dia, ela falou assim, toma, é sua filha. Aí, quando ela falou assim, ela falou assim, sabe quem está falando? Eu falei, sei. E comecei a chorar. Eu desarmei ela. Eu desarmei ela 100%. Sem chorar, tá? Aí começamos a conversar, né? Eu falei, minha filha, vamos marcar para a gente se encontrar? Vamos. Aí me encontrou. Só que eu tive um choque, porque eu queria ver uma criancinha pequenininha. Uma mulher grandona, enorme, tá entendendo? Eu queria pegar aquela menininha, entendeu? Dentro da minha mente... Você tinha a visão dela pequena, né? Dela pequenininha. É uma filha que você ia conhecer, né? Então, tinha que ser pequena, né? Exatamente. Ser uma mulherona. Aí vê aquela moçona, ela e o namorado. Ela e o namorado. Chegaram os dois juntos lá. Mas aí, graças a Deus, ela hoje é mãe de 3 filhos lindos, entendeu? 3 netos maravilhosos. O pequenininho eu chamo de Salzinho, né? Porque ele tem aquele cabelo vermelhinho. São crianças maravilhosas, o mais velho já. Entendeu? Eles moram no Brasil? Moram perto? Que você viu? Eu cheguei no Jardim da Penha. Que bênção. Tá? Então, é assim. Maravilha. Assim, eu vejo essas histórias, muitas pessoas passam por isso, eles são o primeiro, nem serão os últimos, e a gente fica, assim, vendo o caminho que Deus vai fazendo na vida das pessoas. Para você ter uma ideia, você foi num centro espírita para conhecer o Augusto lá. E o que Deus foi fazendo a partir disso daí, entendeu? Aí eu queria que vocês contassem, assim,
essa parte. Como é que foi, primeiro, para você? Você era muito nova, frequentando um lugar desse, interessada num homem bem mais velho. Na sua cabeça, em qual momento, assim, que isso foi mudando? Então, isso mudou quando eu... Outra coisa, outra pergunta. Como é que foi para você ter os filhos dele? Como é que foi no seu coração, assim? Você tinha um menino de 3 anos e pouco, e você também era uma tinha acabado de ser criança. Era adolescente para jovem, sem filhos. Então, com eles, em relação a eles, assim, eu sempre sou eu sou uma pessoa que eu gosto de acolher as pessoas, Sim. né? Então, gente, era um amor. Eu olhava as crianças e eu falava, sabe, Aham. são minhas. Professora. São minhas. Então, assim, eu não achava assim, nada de sacrifício, nada de. Eu só aceitava, só recebia, só tratava bem, só cuidava. Entende? Pra mim era natural. Quando eu vejo que as pessoas falam assim, parece que é uma coisa de outro mundo. Inclusive, a convivência com as ex-esposas dele, que eu tenho, né, as pessoas estranham. Isso que faz muito. diferença. As pessoas acham isso um absurdo. Porque quando tem gente. rivalidade, aí é problema. Né? E eu canso de falar assim, gente, eu não fui, não causei separação de ninguém. Quando eu conheci o Augusto, ele já tinha separado das mulheres, das ex-mulheres dele. Então, assim, eu não tenho nada contra elas, pelo contrário. Então, assim, e eu, assim, por mais que, né, que eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu queria agregar. Sabe? Eu queria agregar. Falei, ó, eu gosto dele, eu quero ficar com ele tem filhos, então vamos viver todo mundo na harmonia. Só que eu não tinha essa consciência, tá? Eu tô falando isso, mas eu não tinha essa consciência. As coisas aconteceu, foi natural. Por causa do seu jeito mesmo. Por causa do meu jeito. Se você fosse diferente, talvez não acontecesse. Entendeu? E deu muito certo, assim. E outra coisa, Augusto também vem de um pai, de uma mãe. Ele perdeu o pai muito cedo e a mãe dele ficou viúva e ia casando também. Algumas vezes ela teve vários filhos, né? Ficava viúva, casava, tinha filhos. E assim, ele tem convívio com os meios irmãos deles, assim, que nem são meios, são inteiros, assim, porque o convívio entre eles é muito forte. Então, eu achava tão lindo e eu falava assim, não, eu quero, quando eu tiver um filho, eu quero que seja a mesma coisa. Que eles se tratem como irmãos mesmo. Tem de meio irmão. É irmão, né? Então, a gente, né, foi... Eu herdei isso da minha mãe, né? Minha mãe é de origem italiana. Aquele domingo, galinha molho pardo, macarrão, polenta, arroz, entendeu? Quero ir. E aquela família toda lá, que era nora, era genro, era filha, a casa era lotada, entendeu? Quando dava 11h30, ela falava o seguinte, a comida está pronta, vocês vão comer, que agora eu vou ver Silvio Santos. Ele era apaixonado por Silvio Santos. Então eu cresci dentro de uma família assim, muito unida, entendeu? Não tinha briga, a gente era pobre, mas era muito unido, entendeu? Não tinha rivalidade entre irmãos, não existia isso. Então isso eu trouxe, graças a Deus, e meus irmãos, mesmo sendo irmão do mesmo pai, eles me aceitavam e a gente vivia uma harmonia maravilhosa. Que entendeu? legal. Graças a Deus. Então, isso fez com que eu falasse, meus filhos, vocês têm... Eu não vou assim, eu não estou deixando herança não para vocês. Eu estou deixando amor, união. Eu quero entre vocês carinho, entendeu? Respeito entre vocês. E graças a Deus, eles têm, assim, carinho enorme entre eles. Ontem, nós estávamos lá com 3, né? 3. Só a Carol que não estava. Felipe, Eduardo e a Mariana. E a Mari. E a Mari. Bom, aí, eu não sei se posso dar continuidade ou você vai... Pode. A gente, depois do casamento, eu comecei a frequentar, continuava no centro, mas aí as coisas foram mudando, tá entendendo? Eu virei e falei o seguinte, aí eu falei, não, agora eu não posso mais. Na verdade, né, amor, deixa eu já te interromper aqui. O que acontece? Quando a gente casou, ficou 1 ano, a gente morava em Jardim da Penha, ele trabalhava na Vale, e aí ele entrou no incentivo da Vale e saiu da Vale. E aí a gente tinha adquirido um apartamento, a prestação ficou muito alta. Na verdade, ele pegou uma parte desse incentivo, a gente montou um bar, né? O bar estava indo muito bem, por sinal, lá Praia do Canto.
Só que era muito cansativo e a gente ficou com 1 ano, né, com esse bar e a gente jogou a toalha, porque a gente não aguentava. Era dia e noite em função daquilo ali. É muito. E aí a gente vendeu o bar, ficou pagando, a pessoa que comprou ficou pagando a prestação, o dinheiro sumiu, né? O dinheiro sumiu, ele trabalhava numa coisa, trabalhava em outra, e as coisas foram ficando apertadas, e aí a gente resolveu vender esse apartamento. Quando a gente resolveu vender o apartamento, a gente procurou um lugar em que a gente conseguisse comprar uma casa e conseguisse ter um dinheiro para pagar as dívidas, porque aí a gente já começou a se enrolar em dívida. E aí foi que a gente veio procurar casa na Serra, né? Aí nós achamos uma casa, compramos e 1 ano, acho que tinha 1 ano, né, que a gente estava morando lá. Aproximadamente. Passando um sufoco danado, porque ele trabalhava vendendo imóvel, às vezes vendia, às vezes não vendia, aquele sacrifício, aquela coisa toda. Enfim, eu engravidei. Eu engravidei de Mariana. E aí, quando eu tive Mariana, a gente costumava ir, continuando indo lá no centro espírita, né? Só que Mariana não dormia à noite. Ela não dormia à noite. Ela chorava tremia. desesperada. Quando eu chegava no A berço, gente sabe dessa ela história. gritava. Gente, era um grito. Vocês, assim, era um grito assim, de pavor, uma coisa tão ruim, né? E a gente ficava apavorado. Chegava lá, ela estava tremendo e chorando, chega a perder fôlego e aquela coisa toda. Aí ele ia, pegava uma vela, vamos acender uma vela. Ia lá, acendia a vela, rezava. Mas aquilo não melhorava, sabe? Aquilo era constante, aquela coisa toda. E eu comecei a ficar preocupada, né? E aí um dia eu estava conversando com ele e conversando com Mariana estava brincando e eu tinha mania de colocar tinha mania de colocar uma caneta no cabelo. Chão. Aí a caneta caiu do meu cabelo. E aí ela em pezinha assim no chão, eu sentada no sofá, a caneta caiu e ela foi pegar a caneta. Quando ela pegou, ela baixou para pegar e ela levantou a cabecinha dela, ela levantou e foi olhando assim do chão até assim o teto. E ela deu um grito assim de pavor tão grande que eu passei a mão nela, assim, fui lá para dentro e ela eu não conseguia acalmar ela, aquele desespero. Aí até que consegui, aí ele chegou do trabalho, você estava na época vendendo o imóvel. Ele chegou do trabalho. Quando ele chegou, eu falei assim, olha, aconteceu isso e isso com Mariana. Eu falei, eu não quero ir mais naquele lugar. Eu não quero mais. Aí a gente ainda foi, ele ia sozinho, eu já não ia mais por conta dela, né? E aí você orava, né, amor? Eu orava. Sem conhecer ainda, né? Eu falei o seguinte, eu virei e falei o seguinte, olha, mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Eu senti que eu falei, tá atacando meus filhos? Peraí, por quê? Porque logo mais minha filha, entendeu? Aí eu falei, vou sair desse centro. Aí um dia eu cheguei lá no centro, parei assim, olhei aquelas imagens que a gente chama de gongar, né? Olhei para lá, virei, fechei os olhos e falei com Deus. Eu disse, eu não estou feliz aqui. Só me tira daqui. E a Adriana, nós tínhamos uma vizinha de porta na rua, ela morava do lado da rua e ela, crente, frequentava a primeira igreja batista. Eu tinha um enjoo de crente, porque eu não podia nem ver a crente na minha frente. Aí ela chamou a Adriana para ir na igreja. Eu falei assim, você vai, mas eu não vou não. Não vou não. Vai. Aí, o que eu fazia? Eu levava as duas até na igreja, Deixava na porta e ia embora. E em casa, voltava na hora, terminou o culto, ia lá, pegava. E fiz isso muitos anos. Isso foi que ano? 980 e pouco? Não, 90 e pouco. Mariana tinha entre 5 de casado e 2 Mariana, 7, 80, 89, 90. 95 para 96. A gente estava lá, tinha se convertido em 94. Estava. Aí nós fomos convidados a participar do encontro de casais, né, lá dentro. Sob protesto eu fui. Tá bom, fazer a vontade dela, nós vamos. E lá durante as atividades todas, teve uma senhora, uma ex-mãe de santo, que foi dar testemunho.
ela virou e falou o seguinte, ela falou, eu fiz muito trabalho para separar casais. E hoje a minha missão é unir casais. Aí nós olhamos, você vai chorar. Chorando. Eu falei, Adriana, volto. Decidiu. Agora acabou. Eu não vou mais no centro. Aí fui lá conversar com a dona Ilka, que era a chefe do terreiro lá, coisa e tal. Ela falou assim, olha, meu filho, se eu pudesse, eu também saía. Ela falou assim, mas se você quer, procura uma igreja para você ter proteção. Olha. Procura uma igreja para você ter proteção. Ela, tadinha, ela teve um AVC. A mão direita dela ficou inutilizada, fazia tudo com a mão esquerda. Entendeu? Era uma escrava, era uma verdadeira escrava dentro daquela situação. Resumindo a conversa, a minha saída acabou com o centro. Ela se converteu. Glória a Deus. O filho dela se converteu. Ela tinha um filho da minha idade. Entendeu? Ela me chamava como se fosse um filho. Ela me tinha uma consideração como um filho. Eu era muito íntimo lá da casa, tá entendendo? E ela também, todo mundo se converteu. E o centro foi fechado. Glória a Deus. Tá? Deus me usou para derrubar aquele centro e Deus me colocou na igreja que nós estamos até hoje. Não, e no lugar onde era o centro espírita, era uma igreja, né? É. Foi uma igreja. Agora é uma outra coisa, mas quando fechou o centro, depois virou uma igreja. No mesmo lugar. Aí eu pedi, na época, o pastor Gessé, eu falei, pastor, só tem uma coisa, eu tenho as roupas brancas, eu tenho os colares, tem um bocado de imagens que eu tenho. O que é que eu vou fazer? Ele falou assim, o que você quer que eu te faça? Eu falei, eu não quero jogar isso no lixo. Não é assim que eu também quero fazer. De uma forma ou de outra, eu quero ter um respeito. Ele falou assim, qual é a sua sugestão? Eu falei, vamos levar isso lá no mar. Vou deixar isso, entregar isso tudo dentro d'água. Não é para lavar? Então, eu entrego e me lavo. Aí nós fomos ali na Curva da Baleia, chegamos lá, eu e ele, eu entrei dentro d'água, botei tudo, fui jogando, fui botando, não falei nada, não ofereci a ninguém, não fiz oferenda. Só jogou fora. Eu só entreguei, devolvi tudo lá, dei um mergulho e saí, e passei a frequentar a igreja com ela e com Mariana até me batizar e ser membro da primeira igreja batista. Depois vocês foram para os Estados Unidos. Mas ele fala assim, parece que é um tempinho, né? Mas foram quase... Lá foram aí uns 15, 16 anos até ele... Acho que até foi mais, até ele se batizar, né? Porque era assim, eu ia para a igreja, levava a Mariana tinha 1 aninho e pouco, e só que a gente era conhecido assim, o pai da Mariana, né, o marido da Adriana, porque ele levava a Mariana em todas as atividades da igreja, né? E ele era mais conhecido da igreja do que eu. Augusto de Adriana. E aí até muita oração, né, gente? Porque assim, às vezes ele não aceitava, ele... Com toda essa história, com tudo isso aí, né? O pastor Edi falava assim, muito difícil. Assim. Falava que eu tinha cadeira cativa. Você tem cadeira cativa na igreja aí, entendeu? Depois do pastor Edi, nós saímos, ficamos aqui tempo fora, ficamos aqui uns 6, 7 anos fora, né? Viemos morar aqui na Praia do Canto, a frequentar a igreja na Praia do Canto. Aí quando nós voltamos, fui lá conversar com o pastor José. Eu lembro do primeiro dia que vocês foram na igreja. Aí fui lá conversar com o pastor Osias e falei com ele, pastor Osias, eu já tinha feito o estudo para me batizar com o pastor Edi, mas na hora de batizar eu corri do pau. Não vou, porque eu estou assumindo um compromisso aí com medo. Aí depois conversei com o Osias, ele virou o seguinte, não, você já fez? Já. Então você pode se batizar. Aí me batizei com o pastor Osias. Eu lembro desse fato. Gente, que história. Essa foi a virada de chave, assim, né? Porque transformou, né, a vida da gente, né? Eu fico pensando, eu falei assim, Deus é muito poderoso, né? Deus é fantástico. Deus coloca na minha vida uma menina de 17 anos.
uma menina, assim, pouca experiência, pouco não, zero experiência, uma virgem no meu caminho, tá? Abraça meus filhos como se fossem os filhos dela. Nós tivemos umas tempestades, mas depois veio a calmaria, tá? E essa mulher maravilhosa, tá? Era uma morena, hoje é uma loura. É uma loura. Quer dizer, dormi com a morena, acordei com uma loura, entendeu? Com uma loura. Eu não sei viver sem essa mulher. Eu sofri muito essa doença que ela teve, tá? Eu falei, Deus, você não vai fazer isso comigo. Como é que você me dá uma mulher assim? Ninguém é eterno. Eu sei que eu vou morrer. Eu sou uma pessoa que estou muito preparado para a morte. Preparado para a morte, eu sei que eu estou com 75 anos. Eu não sou Matusalém. Então, eu posso viver 5, 10. Vamos botar que eu vivo 90. Eu tenho 2 irmãos, um com 96 e uma irmã com 93. Bem... Ah, então são famílias. Minha mãe morreu cedo. Minha mãe morreu com 69. Mas então eu falei com ele, eu falo com meu irmão para ele, eu estou no seu caminho, hein? Estou te seguindo, hein? Então vamos botar que eu vá para os 90. Vamos botar para os 90. Que eu não quero perturbar muito a vida dela, não. Quer dizer, são mais que 15 anos, né? Mais 15 anos. O que são 15 anos hoje? 15 anos hoje. Tá voando muito, tá voando muito. Mas eu não queria, eu não aceitava que minha mulher, entendeu? Que a doença que ela teve levasse minha mulher, tá? A gente sabe como Deus deu, Deus tira, né? Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Aí, Adriana, esse aí é um ponto que eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Porque dentro desse sucesso, desse casamento de vocês de quase 37 anos, teve esse imbróglio aí, esse medo que ele teve de te perder, não só ele, todo mundo que convive com você, sua filha. Aí conta pra gente, para as pessoas que vão assistir, porque isso aí é um testemunho de muita fé, a gente também quer que as pessoas ouçam. Então, o ano passado, de novembro do ano passado, né, fui na ginecologista fazer os meus exames, né, preventivo. Não antes, viagem comprada. Ah, sim. Antes disso, de eu procurar a médica, a minha filha decidiu viajar, ele e o marido, e ser nômade digital, né? Viajar aí o mundo inteiro, tem até vídeo no YouTube e tudo mais. Como eles trabalham em home office, eles tiveram essa facilidade de correr o mundo e de trabalhar, né? E aí ela foi, e eles foram embora, e ficou eu e meu marido lá, né? E o cachorro, que é da minha filha, mas... Você chorando, cachorro... Nossa, chorava muito. Que é da minha filha, mas eu que tomo conta. E aí, nesse meio tempo, tudo... Aí surgiu a oportunidade de ver minha filha porque o plano dela era voltar em outubro desse ano. E no meio disso tudo, ela falou, não, mãe, vamos se encontrar em algum país aí, né? A gente já passou pela Turquia, e a gente achou a cara de vocês, a gente queria que vocês viessem e tudo mais. E aí a gente começou, né? Juntar dinheiro, fazer planos, aquela coisa toda. Enfim, tudo certinho. Compraram as passagens, pagaram todas as reservas, tudo direitinho, tudo pago, tudo bonitinho. E aí, nesse meio tempo, eu fui na minha ginecologista. Nós íamos viajar em março e você foi no médico em novembro. Em novembro. Isso. Aí ela me pediu, dentro de todos os exames, ela pediu uma ultrassom abdominal. Fiz a ultrassom. Só uma ginecologista geralmente não pede ultrassom abdominal, não é? Eu tive que ir no médico e pedir para o médico pedir. Não, e um detalhe. Assim, eu nunca fui numa ginecologista, sou mais velha que você, e a ginecologista me pediu um ultrassom abdominal, nunca. Tânia, ela era de um plano de saúde, tá? Plano de saúde. Saiu desse plano e voltou para o outro plano empresarial. E ela voltou para a médica dela antiga, tá? Uma médica antiga. Foi aí que chegaram nessa médica
ela pede todos esses exames a ela. É. E ela, assim, eu lembro que ela foi pedindo os exames e ela virou para mim e falou assim: a gente pediu o exame do ultrassom do abdômen? Eu falei: não. Ela, eu vou te pedir. Aí me pediu. E aí eu fui fazer. Chegou lá, ele fez, né? Colocou tal, fez ultrassom. E eu, assim, toda vez que eu vou fazer algum tipo de exame, eu sempre pergunto como é que tá tudo bem, né, pro médico que tá fazendo. E aí eu perguntei pra ele falou assim: não, tá tudo bem, só apareceu umas manchinhas no seu rim esquerdo, mas o médico deve pedir um outro exame complementar e tal, não, pode se trocar. Aí eu fui me trocar, só que eu ouvi ele falando lá com a menina as medidas, né, porque o médico vai fazendo os exames e vai falando as medidas, a menina vai... Aí eu Anotando. vi lá 6 pontos, não sei das quantas. E aí eu saí, aí encontrei com ele lá fora, e aí aí ele falou: não, tá tudo bem? Eu falei: tá, só o médico falou que achou umas manchinhas no meu rim, não sei o quê, eu acho que eu tô com pedra nos rins. Ainda falei assim pra ele. Só que aí saiu o resultado, e aí veio, né, 6 pontos não sei o quê, nananã, falou lá um nome lá científico que eu não sei. E meu irmão, como ele já teve câncer, já tá curado, graças a Deus, né, em nome de Jesus. Eu fui a primeira pessoa que compartilhei. Eles foram lá em casa, ele e minha cunhada tomar um café. Eu falei: nossa, fui fazer um exame, apareceu isso, isso e isso. Mostrei o exame pra ele. Ele falou assim: olha só, não espera voltar na sua ginecologista, né? Vai, marca logo um nefrologista e vai. E assim eu fiz. Aí, mas já cheguei lá, né, no nefrologista, assim, e eu escolhi assim, sabe, que você olhar um nome assim qualquer, nem conhecia nem nada. E aí eu falei, e pedindo a Deus, né, para me mostrar um médico. E aí ele me mostrou, eu liguei para lá, marquei, fui. E eu cheguei muito nervosa lá. Eu lembro que ele foi medir minha pressão, ele falou: minha filha, sua pressão tá altíssima. Calma. Calma, você precisa se acalmar, não sei o quê, A sabe? pessoa, assim, um médico maravilhoso, que pessoa. Anjo, assim, né? Aí ele falou: calma, porque pode ser um líquido, né? Isso aí tira, tá tudo bem, não sei o quê. Vou pedir uma ultrassom. Ultrassom não, Não, vamos pedir um Tomografia. exame mais detalhado. não, aquele que Ressonância. é uma ressonância. Aí fiz a ressonância. Quando chegou o resultado, e eu também, assim, aquela época de final de ano, aquela coisa toda. Eu lembro que eu fui no culto no culto de virada de ano na igreja. Eu cheguei tão nervosa, eu não conseguia me concentrar no culto. E aí eu começava a orar, eu falei: Senhor, eu preciso me concentrar, Senhor. E ali, assim, eu tava tão nervosa, tava tão... que eu falei, que eu ouvi a voz de Deus assim: minha filha, não se preocupa, eu tô te curando agora. Glória a Deus. Eu tô te curando agora. Aí, ao mesmo... Gente, me deu uma paz naquela hora que eu ouvi a voz ali, sabe, do Espírito Santo, me deu uma paz tão grande. Mas eu nunca contei isso pra ninguém. Eu nunca contei, é a primeira vez que eu tô contando isso. E aí passou, né, eu levei no médico, e aí o médico falou assim: olha, Adriana, realmente é uma massa, né, é um tumor que está no seu rim, vai ter que tirar, e eu vou ter que e você vai ter que procurar um cirurgião. Aí eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: doutor, eu tenho uma viagem, já tá tudo pago, como é que eu vou fazer? Eu posso voltar depois da viagem? Na volta, eu posso fazer essa cirurgia? Aí ele falou assim: não pode. Não, ele falou assim: eu aconselho você a conversar primeiro com o cirurgião e ver a opinião dele. Sim. Mas eu acho que, assim, o médico, ele ficou tão... eu acho que ele não acreditou que eu ia fazer isso. Eu acho que ele, assim, ele ficou olhando pra mim assim, tipo assim: essa menina, essa louca, vai viajar. Vai viajar. Aí eu falei: doutor, eu não conheço nenhum cirurgião. Se eu não tenho alguém pra indicar, não, eu tenho um amigo. Aí me indicou, doutor Leandro. E aí, o médico em Vitória, nós fomos pra casa. Quando nós chegamos em casa, eu recebo... Tem uma mensagem no WhatsApp do médico, do cirurgião. Eu falei: nossa, cirurgião, né, que ele falou. Porque eu tentava ligar para ele no meio do caminho e ninguém me atendia. E aí ele mandou mensagem: eu sou amigo do doutor... Delcio. Acho que era Delcio o nome dele.
eu sou amigo do Dr. Delcio e ele falou você tem como você mandar as fotos da ressonância? Manda. Eu tô viajando, eu tô no Eu exterior. tô no exterior, então Olha você tem assim, como mandar uma foto e tal? Aí eu mandei. Isso é milagre puro. E junto com a foto, eu mandei assim, doutor, eu tô preocupada porque eu tenho uma viagem para fazer e tal. Aí ele olhou o exame. Aí ele falou assim, olha, eu sinto muito, mas eu não posso te liberar para essa viagem. Ele nem me conhecia. De lá mesmo já falou isso, De lá né? Você nem mesmo aqui falou. no Brasil, quanto mais no exterior. Você vai procurar minha secretária em tal lugar, o telefone dela é esse, vai fazer os exames pré-operatórios. Aí eu falei, quando? Aí ele falou assim, agora. Hoje, agora. Você vai sair daí, da onde você tá, e vai procurar a minha secretária agora. Lá no Meridional de Campo Grande. Eita. Gente, quando ele me falou isso, aí, assim, falei, meu Deus, o negócio é sério. O negócio é sério. Só que eu chorava porque eu ia perder minha viagem, né? Eu não tava nem muito preocupada. Chorava. Eu não tinha dimensão do que estava acontecendo com a minha vida. Eu não tinha dimensão. E aí eu falei, mas é nossa viagem, nós vamos perder tudo e tal, né? E foi aquela coisa. E eu não tinha falado nada com Mariana, porque eu falei, quando eu chegar lá, eu conto pra ela o que tá acontecendo. E aí eu tive que ligar pra ela, tive que contar tudo, né? E eu falei, minha filha, olha só, tá acontecendo isso e isso, mas assim, mantenha a sua viagem. Você não precisa voltar nem nada, que vai dar tudo certo, tranquilo. E aí, eu fiz os exames pré-operatórios, tudo direitinho, fiz uma tomografia e realmente constatou tudo direitinho. E aí, nesse meio tempo, vem a surpresa, minha filha chega, fez uma surpresa linda pra mim, né? Eu não sabia que ela estava de volta, voltou, não sabia se eu chorava, se eu brigava com ela que ela tinha voltado. E, enfim, voltou ela e o marido para cuidarem de mim, né? E aí, sim, Aí tinha outra etapa, porque além de gastar todo o meu dinheiro com a viagem, eu tive que pagar uma cirurgia de robótica. Porque o médico falou, olha só, eu posso te operar do jeito convencional, mas se a gente puder fazer a robótica para você, vai ser melhor. Aí entrou em contato com o médico que fez a tomografia, ele mandou os vídeos, ele olhou ali e falou, Adriana, tem condição de fazer. Né? Então, aí a cirurgia não cobria, o plano não cobre cirurgia por robótica, né? Tivemos que arrumar e Deus foi providenciando as pessoas, o dinheiro e deu tudo certo. E fiz a minha cirurgia. E aí, e eu pedia muito a Deus, assim, eu orava e pedia muito a Deus, assim, Senhor, eu não quero tirar meu rim, eu quero ficar com meu rim. Eu não quero, porque qualquer pior que dá, a primeira coisa que falha é o rim. Tinha dois. Inocência, sabe? E eu orava e pedia a Deus e tal. Aí, quando eu falei com o médico falou, Adriana, não tem jeito, eu tenho que tirar o seu rim. Não tem jeito. Pelo que você falou, a massa era quase o tamanho do rim, né? Ele falou, Adriana, seu rim mede 12 centímetros. O tumor tá 7 ponto alguma coisa. Só que quando ele falou isso, e eu fiz o outro exame, 2 semanas depois, antes de fazer o pré-operatório, na verdade, eu nem sabia quanto que tava, né? Fiquei sabendo depois na biópsia. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, tudo bacana. E foi pegar, aí ficou aquela coisa da biópsia, né? Você opera, pronto, tirei. Mas eu fiquei tensa com o resultado da biópsia. Chegou a biópsia. Aí tava lá, câncer. E tava 8 ponto alguma coisa. Quer dizer, ele já tinha crescido. De 6 que eu fiz a ultrassom, cresceu para 8. 2 centímetros. Ele falou, você tava praticamente com um rim só. E você não sabia. E gente, uma doença silenciosa. Eu só fui descobrir, assim, que eu fiz relação a alguma coisa, que eu sentia muita dor lombar, que depois que eu fiz cirurgia, ela parou. E aí eu fazia massagem. Fazia massagem, porque como eu trabalho muito sentada, trabalho o dia inteiro sentada em home office, eu achava que eu ficava muito sentada. E não era. E aí ele falou, Adriana, você praticamente já estava trabalhando um rim só. Então ele não vai fazer falta. Vamos tirar, tem que tirar isso. E aí tirou, aí foi cair minha ficha, que realmente eu estava com câncer. E aí, né, passa aquela doideira assim na sua cabeça, se reflete assim, né? Porque foi um turbilhão de coisas e aconteceu muito rápido. Mas aí, daquele momento que eu peguei o resultado daquela biópsia, que eu falei, meu Deus, assim,
De um mês para o outro, eu conheci 3 médicos, 4 médicos, né? Que foi a ginecologista, foi o nefrologista, foi o cirurgião e foi meu oncologista. Então, assim, Deus colocou, assim, essas 4 criaturas, assim, que eu falo que foi Deus que colocou. Porque, gente, como que um médico que não me conhece, manda mensagem lá de fora do país, tem esse cuidado Incrível, né? comigo? Gente, é Deus. É Deus isso, assim. É o Então, cuidado assim, de Deus mesmo. eu não posso deixar de engrandecer meu Deus, eu não posso, porque, assim, tudo foi providência dele. O dinheiro de pagar todas as coisas, tudo, gente, tudo. Então, assim, E ele, né, me acompanhando, porque eu ainda estou no processo, eu faço imunoterapia. Ela tá abreviando até as coisas, porque quando ela descobriu a doença, né? A gente não podia ouvir um louvor. Os louvores diziam, as letras dos louvores mexiam com a gente. Lá em casa tocava, aí botava uma música de Roberto Carlos, eu tava fazendo as coisas e chorava. Chorava. Nunca chorei tanto na minha vida. Tá entendendo? Por quê? Eu não tô preparado para ser viúvo. Eu não tô. Eu nem quero. Nem quero ser viúvo. É que vem assim na cabeça da gente na hora, né? Jamais perder minha esposa. Nossa, gente, eu não jamais passa, perder né? minha mulher. Tantas Tá? coisas. Aí Mariana vai e fala, liga para mim e fala, pai, nós compramos uma passagem para voltar. Eu falei, minha filha, não, pai, só tem uma coisa, não conta nada para a mamãe. Eu falei, e agora? Eu não contar nada para ela. Como é que eu vou fazer? Se vira, pai, esconde que eu quero fazer uma surpresa para ela. Aí nós ficamos, a família toda sabendo, aquelas coisas todas, e eu preparando as coisas dentro de casa, escondido, ia no supermercado. Falei, Adriana, nossa, essa carne está em promoção, né? Vamos levar essa carne. Vamos levar para promoção. Aí, leva, deixa lá, vamos guardar. Isso, preparando para o churrasco da chegada da Mariana. Né? Corri, troquei o aparelho de ar-condicionado, aquelas coisas todas lá. Então, e até que chegou o bendito dia da chegada dela, né? E Eduardo controlando todos os movimentos dela, todos os trajetos dela. Da hora que ela chegou do aeroporto, tá? E a casa cheia. Todo mundo lá, porque ela achava que ela ia morrer e todo mundo tá fazendo. Aí ela achando que ela ia morrer. Gente, meus irmãos, a casa cheia. Eu falei, nossa, eles estão pensando que eu vou morrer mesmo. E ela lá, relaxada, deitada no chão com a perna em cima do sofá. Falei, bom, já que eu vou morrer mesmo, eu vou pro céu. Tá entendendo? Aí, Eduardo disse, vamos fazer uma chamada de vídeo? Vamos fazer uma chamada de vídeo? Aí pegou, botou toda a família na tela. Aí quando meus filhos entraram na tela, eu comecei a chorar. Ela disse, sabe por que os filhos estão parecendo, tá chorando? Eu falei, deixa eu chorar. Mas deixa a Mariana já estava na porta de casa, parecia um esquimó, toda coberta, um calor danadinho com aquela roupa. Para simular a distância. Exatamente, a distância. Quando abri, aí tocou a campainha, aí fui abrir, eu falei, tem uma visita para você. Uma visita para mim? Eu falei, vai lá ver. Filho. Que coisa linda, hein? Eu chorava, foi uma coisa assim de doido. Não teve quem não chorasse dentro de casa, tá entendendo? Com a chegada da minha filha, entendeu? E foi assim, foi um sofrimento, mas, como ela falou, Deus curou, deu 2 rins, porque a gente ia dar 2 pra gente poder ter um de reserva, né? 2, né? Eu só falo, Deus não dá 2 línguas, porque a gente fala muito. E não ofender, né? Mas se dá um outro. Não dá 2 línguas, porque a língua ela é o veneno do corpo. Tá? Então, você só vai ter uma língua, mas o resto deu 2 para vocês poder se virar. Vira nos 30 aí. Gente, assim, já teve muita história aqui, né? Aí você vê que mais uma história, um caso desse, né? Um fato real desse na vida de vocês, né? Aí você vê que Deus é um Deus das improbabilidades, né? Isso. É um Deus do improvável. Eu fico pensando assim, e quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, né? E Deus pega algo que sem forma e vazia, improvável de sair alguma coisa boa, né? As circunstâncias estou dizendo que não, né? Que as pessoas pensam, né? E assim, todas as circunstâncias que isso aí não vai dar certo. Ele transforma dessa forma a vida de pessoas através de vocês. Como Deus é maravilhoso. Se
Ah, 36 anos de casado, pode estar esfriando. Não, agora o nosso está pegando fogo. Sério? Eita! Eita glória! Eita glória, né? Gente, eu nem sinto esse tempo todo assim. A vida foi passando, né, amor? A vida foi passando, não tem esse. Porque parece 37, parece um peso, né? Para muitas pessoas, né? Nossa, 37. Gente, você vai tendo filho, vai tendo a família, assim. Ai, é tão bom. A gente passa por algumas situações assim, mas quando a gente tem Deus na vida da gente, o fardo ele é leve, sabe? Então a gente aprendeu assim a superar as dificuldades, a diferença de idade, né? Porque existe diferença, gente, existe. Tem coisas que eu gosto, que ele não gosta. Eu adoro assistir filme, Netflix, ele não gosta. Aí, às vezes, ele assiste para me agradar. É. Às vezes, eu ouço Se eu quero ver o Jornal Nacional, ela quer ver o filme, dá pra esperar o Jornal Nacional terminar? Aí quando termina, já tá dormindo. Você já dormiu no filme, né? Mas a gente vai aprendendo, Não, mas né? isso é brincadeira. Isso aí A gente vai não aprendendo. atrapalha em nada o nosso relacionamento, não. E Deus vai ensinando e vai. Eu peço muita orientação a Deus, assim, sabe? E sempre pedi, assim, quando eu me converti, que foi primeiro que ele, e ele tinha essa resistência, essa coisa toda, né? Uma vez Deus me falou assim: minha filha, não fala mais nada, você fala muito. Fecha sua boca. Só ora, sabe? E eu fechei minha boca, assim, comecei a orar em silêncio, e aí Deus. Aí. Cobrança. Eu me botei no meu lugar e Deus começou a agir, né? Agir. E aí ele. Fui porque eu quis, não fui por obrigação, não fui para agradar. Não foi forçado, né? Não fui forçado. Né? Exatamente. Então, assim, e aí a gente. Renovamos nossos votos agora, né? No Renovamos, casamento, agora no exatamente. retiro dos casais. Retiro de casais. Entendeu? Inclusive, a gente faz parte, né, da Ministério. organização do Ministério de Casais, assim, Deus tem abençoado. Eu acho, assim, que a gente vai na intenção, assim, vamos lá, porque vamos orar, né, que Deus vai abençoar os casais. Mas a gente é tão abençoado, Eu sinto abençoado. falta. Ela, de vez em quando, ela, com o cara de Mariana, elas querem ir lá no shopping, né, não sei aonde, e o shopping delas são 4 horas, né? Eu falei assim, filho, eu vou ficar em casa. Daqui a pouco, pai, mamãe pode dormir aqui? Eu falei, pode. Mãe, dá uma tristeza, pai. Sinto uma falta. É ruim, né? É ruim, bicho, é ruim. Eu não sei viver sem a Adriana hoje. Eu não sei. Deus botou... Ontem foi 15, né? Hoje é 16 de dezembro, né? Não, ontem hoje é 16, hoje é que é 15. Hoje que é 15? Já é Não, 15. ontem é 14, tô ficando doido. Dia 14 de dezembro a gente se conheceu, né? De 85, então ontem fez 40 anos. E assim como vocês, eu e Renato, a gente era completamente perdido. E Renato, e um casamento, aqui é diferente. Eu sou mais velha que ele, quase 4 anos, mas também não é uma diferença tão grande. Mas é incrível que o tempo passou, gente. Fez 40 anos. Às vezes eu fico pensando assim, 40 anos são 40 vezes 12 meses. 40 anos. Nesse meio tempo a gente teve os filhos, agora a gente tem netos. E assim, nós dois, agora a gente está sozinho, como vocês, né? Ninho vazio, sem filho, só cachorro. E a gente tem um ao outro, entende? Há 40 anos. E não é pesado. Tem gente que acha, como vocês são heróis. Não existe. O tempo foi passando. Claro que, né? Você assista o episódio 1. A gente também teve vários problemas. 480 meses. A gente teve problemas também. A gente era muito mundano, muito do samba. E Deus tinha um propósito também. Um propósito tão grande que hoje a gente está aqui falando, contando história de improváveis. Vocês também eram improváveis? Sim. Que Deus fez a história de vocês. Para hoje vocês serem o quê? Abençoadores de vidas. Pessoas que agregam, pessoas que juntam família, que ama. Sabe? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Como Deus faz coisas lindas. É maravilhoso. E o podcast é para isso, sabe? Deus falou, é para isso. Porque da mesma forma que vocês contaram a história de vocês e outras pessoas contaram, tem pessoas vivendo situações que, no início, que elas podem ter esperança que dá certo, que pode casar. Certeza. Pode casar? Pode casar. Pode casar. Casar é maravilhoso.
E já tem 1h02. Rapidinho, né? Impressionante como o tempo passa. Hoje vocês dois moram sozinhos, quer dizer, vocês têm todo o tempo do mundo para vocês. Então, não vou perguntar se vocês tiram um dia especial para sair, porque vocês estão agarrados o tempo todo, igual eu e Renato. Mas eu quero que vocês mandem um recado lá, falando na câmera ali de vocês, um de cada vez, um recado direto sobre ser casado, sobre quem está namorando, quem vai casar, esperança no casamento. Pode falar. Então, eu acho que assim, o principal, assim, né, que a gente tem que ter na vida da gente para ter sucesso, né, no namoro, casamento, é ter Deus. Sem Ele, você não consegue. Porque é Ele quem orienta, quem fala, quem acalma, quem dá sabedoria. Então, assim, Deus é o principal na vida da gente. Porque Ele carrega nosso fardo, né? E aí ele fica leve, sabe? Então, assim, problemas todo mundo tem, umas briguinhas, isso. Mas é questão de ajuste, né, gente? Isso é normal que aconteça. São duas pessoas são diferentes, né? Pensam diferentes, vieram de famílias diferentes. Mas se a gente se escolheu, então a gente tem que aprender a ceder, né? Aprender a ser solícito um com o outro. Mas Deus, ele tem que estar no meio. Deus tem que estar no negócio aí, tem que estar orientando, porque Amém. sem Ele é impossível manter um casamento. Aí eu pedi para ela falar para aquela câmera, só que nós estamos na câmera do meio. Não, ele consegue depois. Consegue ajustar? Pode falar para aquela ali mesmo. Além da presença de Deus, é uma coisa que eu aprendi com a Adriana, é dividir as coisas, tá? Antigamente eu tomava as minhas decisões muito sozinho, entendeu? Então, eu sou uma pessoa assim muito... eu quero fazer as coisas, entendeu? Sozinho, mas não dá certo. Você tem que dividir com sua esposa as decisões, entendeu? E saber o seguinte, a mulher precisa de você. Por mais que hoje a mulher seja independente, a mulher tem sua vida própria, seu trabalho, seu emprego, mas ela necessita do amor, do carinho do marido e vice-versa, né? O homem também precisa da mulher. Então, é respeitar os direitos de cada um, entendeu? E sempre pedir a Deus orientação naquilo que vocês querem fazer. Pode acreditar que vai dar certo. Pode casar. Pode casar. Eu apoio. Pode casar. Pode casar. Então, a gente está chegando ao final. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é agradecer do fundo do meu coração. Meu também. Por vocês. O seu também, amor? Por vocês terem aceitado o nosso convite. Viu como que é fácil? É a sua história. Então, facinho. Agradecer muito, muito, muito a disponibilidade. Esperou as férias, né? Estão de férias, estão podendo. E agradecer pela palavra de vocês, pela amizade, por sempre estar junto com a gente. Vocês são da nossa célula, a gente está sempre juntos. E pela paciência que nós temos uns com os outros ao longo da vida, porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Amém. Agora eu vou dar presentes, né? Amém. Presentinhos. Canecas do Pode Casar e o azulejo tá aí. Nossa. Pode mostrar o azulejo. O povo que conhece vocês vai ver. Oferecimento, gente, das canecas é da Amanda da Arte Sonho. Lindo. Lindo, né? Lindo. Mandinha, obrigado, Mandinha. Lindo. Amanda, um beijo no seu coração, muito obrigada, sempre com a gente, obrigada de coração mesmo, que você é bênção para nós. Ele vai ter que ficar em destaque. As canequinhas. Já tem o Lucas. Tem. Quero agradecer agora a esse que vos fala aqui, Renato, que é o dono da Elasa Engenharia. Eu mesmo. Elasa é uma empresa que faz instalações elétricas, projetos e muito mais. Muito mais. É só ir no Google lá e coloca lá Elasa Engenharia, que vocês vão ver lá quanta bênção que são as avaliações são as melhores. São as né, melhores. Local Veículos, obrigada, Dudu, por tudo. Obrigada pela confiança. Eu já estou feliz, que é vascaíno, né? Nós, né? É felizão. Louco, não é de chá, hein? Local Veículos, compra, vende, troca e financia o seu imóvel. Obrigada, Rocket Filme, esse abençoado desse Alexandre.
Muito obrigada a todos que nos apoiam. Eu preciso dar um recado aqui muito especial para o pessoal do Livro de Ouro. Algumas pessoas continuam nos ajudando mensalmente, uma pequena parcelinha, mas no tempo certo vocês vão saber quem são essas pessoas que continuam, estão nos ajudando. Muito obrigado, vocês fazem toda a diferença para a gente, tá? Deus abençoe e prospere a vida de vocês cada dia mais. Amém. Quero agradecer aqui às pessoas que são inscritas aqui no canal, pedir para vocês, continuem com a gente, temos muita história para contar. Um beijo no coração. E lá na câmera do meio, um beijo para todo mundo. Beijo, Pode casar? tchau. Pode casar? casar. Pode casar.